A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que mais uma vez vamos cultuar, adorar e servir ao Senhor nesta hora. Convido você a olhar para a palavra de Deus em Hebreus capítulo 5, verso de número 13 e 14, que diz assim, Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, e que nesta hora, em nome do Senhor Jesus, possamos nos alimentar da palavra da justiça, o alimento sólido para a minha e para a tua vida, em nome de Jesus. Convido você agora a orar, a falar com Deus, a elevar o seu pensamento ao Senhor e falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com grande alegria que chegamos para adorar ao Senhor, para bendizer o Senhor, para exaltar o teu santo nome. O Senhor é Deus presente, Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E diante do Senhor nós chegamos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Corrige-nos, ó Deus, fala ao nosso coração, exorta-nos, ó Deus, também nos indique, ó Deus, qual é a tua vontade, qual é a tua direção, quais são os teus propósitos para a nossa vida nesta hora, em nome de Jesus e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Antes de qualquer coisa, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento, faça isso agora mesmo, inscreva-se e esteja ligado naquilo que Deus está falando a nós via rede social. Você nem precisa sair da sua casa, basta que você se inscreva no nosso canal. Também dê um like, um joinha, para que a mensagem possa ser propagada cada vez mais e mais. Faça isso. Também toque o sino para que você receba novas notificações. Todas as vezes que nós entrarmos nas redes sociais, você receberá um aviso se você tocar o sino. Um exemplo, toda a noite de segunda a sexta, nós temos o nosso Dormindo com Deus, das 22h30 às 11 horas ou às 23 horas. Então, quando nós estivermos ali, você receberá um aviso de que estamos transmitindo a palavra de Deus. Portanto, é hora de você estar aí nas redes sociais, ouvindo e participando conosco daquilo que Deus tem para cada um de nós. Também eu quero fazer um pedido, um último pedido, para que você seja um missionário pós-moderno, ou seja, aquele que utiliza as redes sociais para enviar não só coisas engraçadas, mas muito mais do que isso, para enviar a palavra de Deus. Compartilhe a mensagem com mais 3 ou 5 pessoas, e eu tenho a certeza que elas serão rica e poderosamente abençoadas ao ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza disso. Portanto, faça isso. Seja um missionário pós-moderno, que utiliza aquilo que tem nas mãos, as ferramentas tecnológicas, para levar a palavra de Deus a lugares que a gente jamais poderia estar presente, mas através das redes sociais chegamos até lá. Nós estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus, aqui na Igreja Nazareno Ebenezer. Estamos com os olhos na carta, na epístola aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu, sabemos que o grande autor de toda a Bíblia é o Senhor, nosso Deus, mas ele inspira, como diz a própria palavra, inspira homens e mulheres, e inspirou para que a palavra do Senhor
chegasse até nós, com o propósito de revelar-nos a pessoa extraordinária de Jesus, que é o resplendor da glória do ser de Deus, para que possamos conhecer um pouco mais quem é Deus através da pessoa de Jesus. Estamos olhando para esta carta, essa epístola, e estamos agora no capítulo de número 5. Você pode acompanhar, se você não ouviu nenhuma mensagem, através do Facebook, você pode ver ali que temos os domingos falando deste capítulo especial. Temos a escola dominical com o pastor Zacarias, falando do capítulo 1, 2 e 3, as mensagens. Acompanhe e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Estamos capítulo de número 5, e diz assim a palavra de Deus: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Louvado seja Deus pela sua palavra. Convido você a falar com Deus, a orar mais uma vez em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra no profundo do nosso coração. E é em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, suplicando que o Senhor, ó Deus, fale conosco, use, ó Deus, a tua palavra para tocar em nós, para nos fazer conhecer a tua vontade, para conhecer, ó Deus, a tua direção
em teu nome nós oramos. Amém. E louvado seja o Senhor. Todas as vezes que nós contratamos uma pessoa para o trabalho, pelo menos na maioria das vezes é assim. A primeira vez que a gente quer, ou a primeira coisa que nós queremos saber é sobre as suas qualificações. Se a pessoa que vai trabalhar, seja no qual serviço for, se ela tem qualificações para aquele serviço. Segundo, se não somente a sua qualificação, mas nós queremos saber quanto ao serviço. Pode ser que tenha uma boa qualificação, mas na hora que põe para fazer o serviço, a pessoa não dá conta do serviço de maneira alguma. Via de regra, utilizamos esses 2 pontos para contratar qualquer pessoa para trabalhar, seja na nossa empresa, na nossa casa, seja onde for, nós usamos essas características. Queremos saber a qualificação e se vai dar conta do serviço. Quando olhamos para Hebreus, capítulo de número 5, Jesus é nos apresentado como o grande sumo sacerdote, que, olha, esse grande sumo sacerdote, ele é grandioso, misericordioso e compassivo. Jesus supera ou superou o sacerdócio araônico, a ordem levítica, em grandeza e em qualificação. É impressionante que Jesus, como sumo sacerdote da ordem perfeita ou superior e da ordem perfeita, ele era capaz ou é capaz de condoer-se e de socorrer os que a ele recorrem. E nesta hora nós vamos ver justamente Jesus como o sumo sacerdote, e ele é superior ao sacerdote ou sumo sacerdote do Antigo Testamento. Primeiro na sua qualificação, e depois nós vamos ver quanto ao serviço. Eu tenho a certeza que você, nesta hora, se surpreenderá sobre a pessoa do Senhor, quando ele é apresentado nessa epístola como o grande sumo sacerdote superior ao sacerdócio araônico. Você se surpreenderá, primeiro, com as qualificações que Jesus tem. Em primeiro lugar, por representar melhor os homens diante de Deus. O escritor de Hebreus mostra que o sumo sacerdote do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, era escolhido dentre os pares. O verso de número 5 diz: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus. Olha, com essa exposição, o autor quer chamar a atenção para o mistério da encarnação, que quando Deus se humaniza através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, para tratar comigo, para tratar com você, para tratar com a humanidade. Veja que Jesus sendo sumo sacerdote, é ele quem nos apresentou, ou aquele que nos apresenta diante de Deus. Contrário ao pacto araônico ou sacerdócio araônico, o pacto antigo, que oferecia ofertas e sacrifícios, Jesus ofereceu a sua própria vida como oferta a Deus
a nosso favor. Portanto, ele é o grande sumo sacerdote, porque ao representar a mim, a você, diante de Deus, ele não apresenta com sacrifícios, ele se fez sacrifício por nós. E por que ele se fez sacrifício por nós? Porque nós tínhamos os nossos pecados, a palavra de Deus diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Talvez você diga assim, mas eu não tenho pecado, pastor, eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo, então eu não tenho pecado. Olha, pecado é tudo aquilo que eu falo, é tudo aquilo que eu penso, é tudo aquilo que eu faço que desagrada ao Senhor, e ainda aquilo que eu deixo de fazer, sabendo que a vontade de Deus eu deixo de fazer, eu passo a ser omisso. Portanto, isso é pecado. E olha, o Senhor se apresentou, o Senhor Jesus se apresentou como sacrifício perante Deus, a meu e a seu favor. Hoje você pode ter vida eterna, vida abundante. Como nós vimos na semana passada, você pode entrar no descanso eterno, não só na vida eterna, no descanso eterno, na Canaã eterna, mas no descanso aqui, quando somos libertos de toda a escravidão de Satanás e podemos ter a nossa alma em descanso, porque Jesus se apresentou como sacrifício a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, quanto à qualificação de Jesus como grande sumo sacerdote, nós aprendemos que por compreender melhor ainda a condição humana. Quando nós olhamos para o trecho onde fala que o sumo sacerdote ele é capaz de se compadecer dos ignorantes, dos que se desviavam do caminho, pois também ele mesmo estava rodeado de fraquezas. O sumo sacerdote, ele mesmo estava rodeado de fraquezas no Antigo Testamento, e ele então se apresenta, e ele se compadecia justamente dos ignorantes, daqueles que se desviavam do caminho. Eles tinham que ter a capacidade de compreender a condição humana, de compadecer-se da situação humana, e ainda tinham que também aplicar a justiça. E agora, quando nós olhamos para justamente o grande sumo sacerdote, Jesus, ele é o sacerdote perfeito, porque ele cumpre justamente esses dois requisitos de uma maneira especial. Ele se compadece das exigências da lei, mas o Senhor também se compadece, o Senhor, ele trabalha com as exigências da lei e se compadece das fraquezas humanas, e o Senhor faz isso de uma maneira perfeita. Então, o Senhor, ao se apresentar como grande sumo sacerdote, que é o grande tema da epístola, agora temos um maior, um superior sumo sacerdote, que ele conhece, sabe das exigências da lei, mas o Senhor viveu neste mundo, Jesus viveu neste mundo, passou o que você passa, ele sabe quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos problemas. Deus conhece, Deus vê, Deus está vendo as suas dificuldades, as suas lutas, as suas fraquezas, e conhece através do grande sumo sacerdote Jesus, que cumpre os dois requisitos, a exigência da lei e o compadecer-se das fraquezas, da minha e da sua fraqueza. E compadecer é sentir a dor do outro. Jesus sente a minha dor, Jesus sente a sua dor e sabe muito bem das nossas limitações, das nossas fraquezas. E ele então
está diante de Deus a nosso favor. Por isso, a qualificação do Senhor, ela é maior ou superior. Assim como nós, quando vamos contratar alguém, queremos saber se esta pessoa é qualificada, e nós queremos a melhor qualificação para aquela vaga que nós temos. Jesus é aquele que é o melhor qualificado para nos representar diante de Deus. Nós, com os nossos delitos e pecados, nós não podemos comparecer diante do Senhor, se não for através do grande sumo sacerdote. Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, o grande sumo sacerdote, ele é aquele que nos representa perante o Senhor, perante Deus. Ele é aquele que se apresenta e nos representa diante do Senhor. Não poderíamos, por causa das nossas fraquezas, por causa da nossa ignorância, por causa do nosso pecado, mas o Senhor se apresenta. A terceira qualificação é justamente pela sua posição. A primeira é que ele nos representa melhor diante de Deus, porque ele não foi escolhido aqui como homem, mas ele mesmo, da parte de Deus, se apresenta. Também é melhor porque a sua condição humana, ele conhece as nossas fraquezas, mas também a sua qualificação é melhor por causa da posição que ele exerceu. Ele não era um sumo sacerdote, não era sumo sacerdote quem quisesse ser, simplesmente. Não era possível dizer assim, eu quero ser sumo sacerdote. Não, a não ser que Deus o chamasse. O verso de número 4 fala sobre isso, olha, e ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote não era ele que se qualificava, mas era o chamado de Deus. E o contexto deixa claro que esse chamado trazia honra, ou tinha um sentido de cargo, de posição, está relacionado justamente àquele que tomou esse cargo pelo seu chamado, e aí então ele é honrado por isso. E então veja só o que nós podemos ter aqui, que da parte do Senhor ele tem uma posição superior do que o sumo sacerdote. Ele se tornou o Salvador perfeito, porque ele estava qualificado pelo Senhor nosso Deus. O texto até diz assim: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que disse, ou seja, foi o Senhor. E aqui a citação do Salmo: você é meu filho, hoje eu gerei você. Portanto, o sumo sacerdote que se apresenta, a sua qualificação, a sua posição, é que quem o gerou foi o Senhor, é o Filho de Deus, que intercede por nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós só podemos chegar até Deus através do Senhor Jesus, e Jesus é o Filho de Deus, o nosso Senhor. Também o sacerdote é superior, ou sacerdócio superior, quanto ao serviço, não só quanto à qualificação. Há muitas pessoas que são qualificadas, mas quando vão trabalhar, quando vão demonstrar o seu serviço, você vê e quase que diz assim: olha, você sabe muito na teoria, na prática não sabe nada. Mas o sumo sacerdote superior, Jesus, ele tinha a qualificação superior, mas tinha também o serviço superior, pela realeza e propósito pelo qual viveu. Na exposição aqui do sacerdócio de Cristo,
O autor combina o Salmo 2, verso de número 7, com o Salmo 110, verso de número 4. Essas situações servem para o autor sacro argumentar a favor da filiação divina e da realeza do sacerdócio de Jesus. Veja que os israelitas esperavam um Messias, e esse Messias, ele teria uma função política e religiosa, mas Jesus Cristo não era um Messias simplesmente político, nem meramente religioso, mas o Messias aclamado por Deus, como está no Salmo de número 2,7, e reconhecido pelo Pai como sumo sacerdote em Salmo 110,4. O Messias que os cristãos reconhecem como o Filho de Deus, o Rei, o sumo sacerdote do novo pacto. O nosso Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, ele não glorificou a si mesmo, nem tampouco buscou honra para si, mas exerceu o sacerdócio por meio da vontade do Pai. Portanto, querido, o sacerdócio era superior quanto ao serviço pela realeza e o propósito pelo qual ele viveu. E o propósito era para trazer esta salvação, o qual o próprio texto fala sobre isso, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha, portanto, nós temos aqui um sacerdote superior quanto ao seu serviço, primeiro pela realeza e o propósito pelo qual viveu, e o propósito era para trazer salvação eterna para todos aqueles que o obedecem. Ainda pela vida santa que possuía. O sacerdote do antigo pacto, ele, antes de fazer qualquer sacrifício por aquele pecador, ele tinha que fazer um sacrifício para si mesmo, para que ele pudesse estar limpo diante de Deus, para depois, então, apresentar aquela oferta para o pecador que ali chegou. Jesus, ou o autor aqui de Hebreus, nos apresenta o sumo sacerdote Jesus, ao referir-se a respeito dele, verso de número 7, nós encontramos, olha que extraordinário, e ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Aqui nós encontramos que Jesus, ele era uma pessoa piedosa na sua intercessão, na sua compaixão, na sua oração, na sua súplica, são qualificações presentes no verdadeiro e grande sumo sacerdote. E aqui está em destaque justamente Jesus no Getsêmani, como está em Marcos, capítulo de número 14, verso 33 a 36, conforme apresenta ali os evangelhos, o santo, piedoso, compassivo, que é capaz de condoer-se das fraquezas humanas e dos que sofriam. Portanto, o seu serviço foi superior ao sacerdote do antigo pacto, mas ele também é superior quanto ao seu serviço na sua submissão. Ele, no seu propósito, na sua vida piedosa, mas também na sua submissão, que ele demonstrou. O verso de número 7, a expressão foi ouvido quanto ao que temia, e a revista atualizada como tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ou a palavra mais importante aqui, por causa da sua reverência, no sentido de
temor piedoso e reverente. O Senhor, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele demonstrou a sua submissão, ele demonstrou a sua reverência, o seu temor piedoso, o viver temente de Jesus Cristo o conduziu a suportar um sofrimento a favor de mim e a favor de você, a favor da humanidade, dessa forma a completar a obra expiatória em favor de todo o ser humano. Ele então demonstra aqui justamente a sua superioridade no seu serviço, a sua superioridade também nós vimos com relação à sua qualificação, que o sacerdote de Cristo é mais qualificado do que de Arão e da ordem levítica, porque representa muito melhor o ser humano diante de Deus, pois ele compreende a condição e também por pertencer ao sacerdócio do céu. Pausa aqui para a gente tirar lições para a nossa vida, e a lição especial que a gente tira daqui é que o Senhor, Ele se compadece de mim e de você, seja o que você estiver passando agora, seja o que você estiver enfrentando agora, lembre-se que você tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por você perante Deus. É hora de você colocar a sua vida nas mãos desse grande sumo sacerdote, e ele te representará perante Deus, tirando de você todo o peso do pecado, tirando todo o peso da sua alma, tirando toda a depressão, toda a angústia, tirando de você e trazendo o descanso que só o grande sumo sacerdote pode trazer à sua vida. Nesta hora, o Senhor Jesus está dizendo: vem a mim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é suave e leve. É hora de você tomar justamente o fardo de Jesus, que é suave e leve. Deixe o grande sumo sacerdote, ele representar você perante Deus. Talvez a sua alma está cansada, você está deprimido, angustiado com as lutas, as pressões da vida, as dificuldades da vida. Hoje eu te apresento o grande sumo sacerdote, aquele que se apresenta perante Deus a seu favor. Ele apresentou-se a meu favor quando eu tinha 13 anos de idade, mesmo estando na igreja, mesmo estando na casa do Senhor, eu estava indo para o inferno. Eu precisei ter um encontro com o grande e o superior sumo sacerdote Jesus Cristo, o qual limpou os meus pecados, lavou as minhas feridas, as minhas chagas de pecado, porque Ele mesmo entregou a sua vida a meu favor, e Ele se entregou ao seu favor, e esse é um tempo especial que Deus tem para você. Ele representa melhor o ser humano diante de Deus do que os sacerdotes antigos. Ele compreende melhor a condição humana. O Senhor te compreende, os seus pais não te compreendem, a sua família não te compreende, a empresa não te compreende, o teu chefe não compreende, o teu irmão não te compreende, Jesus lhe compreende. Ele compreende, porque Ele, Jesus, o sumo sacerdote perfeito, pôde cumprir os requisitos, porque Ele entendia a condição humana, porque Ele viveu. Ele pertence ao sumo sacerdote superior, porque Jesus é o Filho de Deus, da ordem sacerdotal de Melquisedeque, com uma missão, que era ser o autor da salvação eterna para todos
os que lhe obedecem. Nesta hora, pergunto a você: você já colocou a sua mão, a sua vida nas mãos do grande sumo sacerdote? Ele te representa perante Deus. Ninguém vai a Deus senão através da pessoa de Jesus. Você pensa, talvez, que para chegar até Deus precisa de uma série de coisas, precisa de Jesus. É Ele que nos representa. É Ele que conhece a condição humana. Ele veio do sacerdócio do céu para nos representar. E Ele é o autor da salvação. Embora, como diz o verso 8, fosse filho, aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado. E como ele foi aperfeiçoado nesta terra? Tornou-se o autor da salvação eterna. Não é simplesmente para todo mundo, é para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Foi o Senhor quem o nomeou, nada mais, nada menos do que o Senhor. E esta é a hora especial. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Abra e entregue-se a Jesus. E eu tenho a certeza que a sua vida será transformada por esse grande sumo sacerdote. Oremos. Senhor, nesta hora, que teu Espírito paire sobre todo aquele que está ouvindo esta mensagem e venha transformar para a honra, a glória e o poder do Senhor a vida daqueles que estão ouvindo esta mensagem. É em teu nome que eu oro. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, quero convidar você a se apresentar diante de Jesus. Ele representa você diante de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus, mas Jesus é a ponte que nos liga até Deus. Ele nos representa. Está na hora de você colocar a sua vida e dizer: Senhor, me representa diante de Deus. Está aqui a minha vida. O Senhor sabe da minha condição, como eu pude ouvir, o Senhor compreende a minha situação, e em nome de Jesus, eu coloco a minha vida. Diga ao Senhor que você se arrepende dos seus pecados, peça perdão a Deus, abra a tua vida para a mudança que Jesus quer fazer. Obedeça. Lembra-se que a salvação é para todos aqueles que lhe obedecem. Passe a obedecer ao Senhor e a seguir ao Senhor de todo o coração, toda a alma e todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho a certeza que Deus ouviu a tua oração. E se você lhe obedecer, sua vida será transformada. Ele mudou a minha e pode mudar a sua, agora mesmo, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. É o momento de nós chegarmos e demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. O Senhor tem sido fiel para conosco, tem nos dado o nosso sustento, tem sido bom para conosco, tem sido fiel para comigo e para com você.
E nesta hora, em nome de Jesus, quero convidar você a dizimar. Aqui ao lado tem o número do Pix da igreja, 19 983490033. O número da conta na Caixa Econômica, você pode pegar, fazer uma transferência e adorar ao Senhor. E exercer essa adoração através da sua fidelidade, o dízimo. A oferta é um gesto de gratidão. Você tem sido grato àquilo que Deus tem feito? O Senhor tem sido extraordinário. Você tem tido um coração agradecido. Você tem agradecido constantemente a Deus pelo dom da vida, por aquilo que você tem, pela família que você tem, pela saúde que você tem, pelo emprego que você tem. Oferte ao Senhor, agora mesmo, em nome de Jesus. E quero convidar a orar e pedir que o Senhor abra janelas dos céus e abençoe sua casa, sua vida, a vida dos seus filhos, que eles possam ser formados, possam estar trabalhando em empresas e sendo abençoados em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora nós oramos para que a bênção possa estar sobre a vida de todos aqueles, ó Deus, que têm demonstrado a sua fidelidade e também sendo agradecidos ao Senhor. Abençoa, abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medida para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Venha com o teu poder abençoador para louvor do teu santo nome é que eu oro. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos orar e interceder, pedindo que o Senhor entre com cura, com libertação, que o Senhor transforme vidas. E nesta hora eu quero convidar você a orar comigo, colocar talvez alguns que precisam desta oração, deste clamor. Cite o nome deles. Quero pedir oração aqui pelo Laurico Júnior, que fez uma cirurgia, peito aberto, deu infecção no osso, para que Deus coloque as mãos sobre a vida dele. Também pela vida da Damiane, esposa do Dr. Fábio, que o Senhor possa tocar na sua saúde, está fazendo quimioterapia, ela está com leucemia e precisa das nossas orações. Também orar para que a guerra cesse, que Deus entre com graça e misericórdia, em nome de Jesus. E quero convidar você a clamar junto comigo nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós estamos. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor, com o teu Espírito Santo, possa estar sobre a vida, ó Deus, do Laurico, da vida da Damiane, curando, restaurando, trazendo saúde para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Vem com teu Espírito Santo sobre a vida deles, ó Deus, trazendo saúde. Oramos também em nome do Senhor, pela vida, Pai, daqueles que estão no meio desta guerra. Tem misericórdia, Pai, dos nossos missionários, pastores que estão ali, irmãos, no meio desta guerra, tanto aqueles que estão jogando a bomba, quanto aqueles que estão, ó Deus, recebendo. Senhor, tem misericórdia, traz paz, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor tem o controle do mundo nas tuas mãos, o Senhor sabe tudo, conhece tudo, vê tudo, e nós suplicamos para que a paz possa pairar sobre as nações, em nome de Jesus. Senhor, oramos pelo nosso país, que a tua graça, teu favor, a tua misericórdia possa, ó Deus, chegar sobre o nosso país, que o Senhor, ó Deus, entre com, ó Deus, a tua misericórdia sobre o nosso país. Nós oramos crendo no toque especial do Senhor e para a glória do Senhor. Oramos por aqueles, ó Deus, que estão enfermos agora, estão com as mãos sobre a sua enfermidade. Cura, em nome de Jesus. Repreendemos toda, ó Deus, opressão maligna, toda depressão, toda angústia, em nome de Jesus. Traz a cura emocional,
a cura física, ó Deus, a cura espiritual, aqueles que estão afastados do Senhor, que possam ser restaurados aos teus caminhos. Oramos, ó Deus, por filhos, por netos, por aqueles que estão longe. Tem misericórdia e entra com a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a certeza que você foi abençoado. Então, olha, partilhe esta mensagem com mais 3, 5 pessoas. Partilhe, falando sobre o grande sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. Faça isso. Ao final, partilhe essa mensagem com mais 3 ou 5 pessoas. Quero convidar você a receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e louvado seja o Senhor. Até mais.